Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um De Cara com a Imprensa. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom ter esse encontro com você nas quintas-feiras à noite e também com reprise aos sábados ao 12h30 aqui no nosso De Cara com a Imprensa. Hoje, como sempre, mais uma conversa muito agradável, muito gostosa. Nós recebemos aqui com muita honra, com muita alegria, o ex-governador Beto Richa, que vai falar aí sobre esse período pós-governo do Estado. Ele deixou o governo em 2018, os planos para o futuro também. Uma conversa sempre, claro, muito agradável, política, né? 2022, ano que vem, tem eleições. E o governador Beto Richa, que agora está retomando essa sua agenda de visitas pelo Paraná, está aqui em Francisco Beltrão fazendo uma visita aos amigos, aos correligionários e nos deu a alegria da sua visita aqui na TV Beltrão, no programa De Cara com a Imprensa. E claro, Rafael Júnior faz companhia para mim também nessa noite e eu te convido a se preparar aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira do papai e ficar ligado no De Cara com a Imprensa que está começando, mas antes de começar, claro, eu vou falar da Amarel. Amarel que é referência em Beltrão, no Paraná e em todo o Brasil. A Amarel é quem assina esse nosso belíssimo cenário aqui atrás. Amarel que tem 54 anos de história aqui em Francisco Beltrão. Se você procura uma linha com móveis em design moderno, arrojado, sempre com as melhores tendências do mercado, você tem que consultar a Amarel. Para a sua empresa, para o seu escritório, para a sua casa, Amarel. Tá certo? Então, agora sim, se acomode porque o De Cara com a Imprensa está começando. Agora sim, voltamos em definitivo com o De Cara com a Imprensa. Hoje nós temos a enorme felicidade, uma grande honra em receber o ex-governador Beto Richa aqui no nosso programa. Beto, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer, agradeço a oportunidade, Guilherme, de participar do seu programa e podemos conversar a respeito de política, a respeito da nossa atuação na vida pública. Quantas vezes estivemos aqui com enorme prazer, muito bem recebido nessa acolhedora, querida cidade de Francisco Beltrão, que sempre que tinha um motivo para estar aqui, eu sempre aceitava e era um enorme prazer. Tenho grandes amigos, boas parcerias e um trabalho intenso, né? Está aí um grande legado de obras que nós deixamos aqui em Beltrão. Inclusive aproveitando aí esse legado de obras, né? Sempre citar as grandes obras em todas as dimensões que o governador Beto Richa autorizou aí para Francisco Beltrão, né? Temos o túnel das enchentes, temos a nova rodoviária, o contorno Vitório Traiano, esse novo contorno aí que também está sendo construído entre a Bica d'Água e também o trevo lá da saída para o Verê. Então são muitas obras aí da gestão Beto Richa e Beto Richa também que visitou como governador os 399 municípios do Paraná e esteve inúmeras vezes aqui em Francisco Beltrão. Governador, desde 2018, quando o senhor deixou o governo do estado, o senhor viveu aí um período sabático e tudo, agora está retomando essa sua agenda, né? Como é que está a rotina do Beto Richa hoje? Bem, tem mais de 3 anos que eu deixei o governo e passei o que passei, uma enorme perseguição implacável, sórdida, posso dizer até diabólica, porque não tem menor fundamento, não encontro explicação porque aquela violência e atrocidade de que eu e minha família fomos vítimas, né? E pior, há poucos dias da eleição, nitidamente o interesse era me aniquilar politicamente, caçando a minha candidatura ao Senado da República. Mas tudo bem, eu sempre confiei na justiça e mais ainda, nós temos uma religião muito forte, nós confiamos em Deus e eu acreditei que a verdade podia demorar um pouco, mas à frente, fatalmente ela apareceria. E na justiça também, na medida em que sobe para cortes superiores, onde existe mais equilíbrio, sensatez, respeito à justiça, às leis, sobretudo à Constituição Federal, as coisas iriam se esclarecer e a gente poderia voltar a ter paz. E é o que está acontecendo. E passado esse período, que eu me isolei para cuidar da família e da minha defesa no campo jurídico, eu resolvi atender os inúmeros convites para vir ao interior, para visitar as cidades.
E como você disse, eu fui o único governador na história que esteve presente nos 399 municípios do estado. Meu governo foi marcado pelo perfil municipalista, que investiu fortemente nas cidades. Sempre entendi que é aqui que as pessoas vivem, é aqui que precisamos investir para garantir qualidade de vida e bem-estar às famílias paranaenses. E acredito que tivemos êxito nesse nosso propósito. Celebramos uma grande parceria com os prefeitos municipais, deixar claro, eu não fiz como se fazia anteriormente no Paraná, uma discriminação aos prefeitos que não fossem aliados. Prefeito opositor que não apoiou a candidatura, a eleição do governador, era escanteado. Não existia investimento, porque quem paga a conta, quem é cobrado pela população é o prefeito, até para prejudicar a eleição ou a reeleição dele. Mas quem paga a conta dessa briga é o povo. Não tem culpa, não tem nada a ver se o prefeito se dá com o governador ou não. O povo quer que as suas necessidades, as suas expectativas sejam atendidas. Então, eu atendi prefeito da extrema esquerda e extrema direita. Todos os municípios foram contemplados, né, indistintamente. Então, a marca foi grande. Eu cito aqui Beltrão, você disse algumas obras aí. E tive a felicidade aqui em Beltrão, por exemplo, de ter um prefeito da qualidade do Kleber, porque o governador também precisa que o prefeito apresente os projetos de interesse do município para você mandar os recursos e os investimentos para a execução daqueles projetos. E nisso o Kleber deu um show, projetos, reivindicações, e a gente via que eram reivindicações realmente necessárias, sabe que o cobertor é curto, não existe recurso para tudo. Então, uma das definições de governar é estabelecer prioridades. E as prioridades que o Kleber apresentava sempre eram nitidamente essenciais para o desenvolvimento dessa cidade e a qualidade de vida da população. Então, o êxito aqui em Beltrão, e não podia ser diferente, o Kleber tem um extraordinário índice de aprovação, teve uma reeleição aí com um percentual consagrador, 80%, fruto do seu trabalho. Fruto do seu trabalho. E me deu essa oportunidade de investir, estar presente aqui em Beltrão inúmeras vezes, como em todo o Sudoeste. Lembrando que, na minha eleição de 2010, eu perdi em 100% dos municípios. 42 municípios eu perdi a eleição para o meu adversário. Não foi o que me afastou do Sudoeste. Eu disse já em campanha, lá em 2010, na primeira eleição, que se eu fosse eleito governador, eu ia mudar a história desta região. E acho que cumpri com a minha obrigação. Então, investi. Qual não é a minha surpresa? Em 2014? Em 2014 eu venci em 100% dos municípios. Prova de que a população é grata, a população reconhece quem trabalha em favor dela. Então aqui estão todas essas obras. Essa do Rio Marrecas, eu fui há pouco com o Kleber conhecer lá a obra, o estágio que ela se encontra. Impressionante. A grandiosidade, a dimensão daquela obra. Já tínhamos feito uma intervenção anos atrás, né, com um recurso que enviamos para a contenção das enchentes, e essa é para ser definitiva, acabar com esse transtorno de tempos em tempos das grandes chuvas, as enormes enchentes que traziam preocupações e dificuldades para boa parte da cidade, né, a enchente do Rio Marrecas. E o Kleber me dizia, é considerada hoje, pela dimensão da obra, a terceira maior obra de contenção de enchentes do Brasil. Perdendo para uma intervenção lá de contenção de enchentes do Rio Tietê em São Paulo, uma outra no Rio de Janeiro, que eu não lembro a cidade, e a terceira aqui em Beltrão. Mais de 50 milhões de reais nós mandamos para cá, para este um grande investimento para essa importante obra. Aí teve lá a Avenida Júlio Assis Cavalheiro, no começo do governo, que eu lembro bem, a escola, o colégio Suplicy, o Eduardo Suplicy, o grupamento do bombeiro, viaturas para cá vieram, ambulâncias, curso de medicina, uma grande reivindicação. Pouca gente sabe, muitos municípios do Paraná queriam e não tem condição, pelo custo, pelas dificuldades, e nós optamos aqui por Francisco Beltrão. Pouca gente sabe, mas na Cidade Norte, aqui de Francisco Beltrão, tem 30 milhões de reais da Sanepar também, durante a gestão, e fica embaixo da terra. É saneamento, é saúde, mas pouca gente vê e não se lembra, né? Eu peguei o estado com 52% de saneamento, coleta e tratamento de esgoto.
deixei o governo com 71 e inúmeras obras em todo o estado em execução que vão ampliar significativamente esse percentual. Um exemplo, quem faz estudos nessa área é o Instituto Trata Brasil. O Instituto Trata Brasil, nos 2 últimos anos do meu governo, 16 e 17, porque eu saí no começo, abril de 18, está na Folha de São Paulo, atestou que as praias do Paraná são as mais limpas do Brasil, eram as mais contaminadas. 100% de balneabilidade. Isso é um exemplo do que aconteceu em todo o resto do estado do Paraná, porque saneamento é vida, é saúde. Segundo os estudos de saúde, cada R$1 investido em saneamento, você economiza outros 4 em saúde pública. E para cá também, por falar em saúde, pegamos aí, recém-inaugurado que estava, o Hospital Regional Dr. Walter Pecuar, só que não funcionava. De cara, numa tacada, nós autorizamos e contratamos cerca de 525 profissionais de saúde. Para cá vieram ambulâncias, tem o programa de helicópteros que salvam vidas todos os dias, em todas as regiões do estado do Paraná. Foram 4.000 veículos para a área de saúde climatizados. O Hospital Regional do Sudoeste foi fundamental durante a Covid, agora sim. Salvou muitas vidas, inclusive a minha. Você também? Inclusive o Rafael chegou a ficar internado. Pulmão comprometido, internado e muito bem instalado no Hospital Regional, diga-se de passagem. Fiz aqui vários agradecimentos à equipe que nos acompanhou lá, mas realmente tratamento de excelência. Agora, para nós, jornalistas, é sempre um prazer ter figuras como o senhor aqui. E a gente sempre quis entrevistar o governador Beto Richa, mas a agenda nunca permitia. Agora a gente conversa aqui de uma maneira muito mais tranquila. E o senhor teve ao seu lado no governo uma das figuras que representam o sudoeste do Paraná e de maneira excelente, que é o deputado Traiano. Sim. Presidente da Assembleia, e teve ao seu lado durante todo esse tempo trabalhando pelo sudoeste, né? Sim, eu lembrava há pouco, conversando com o Kleber, prefeito, e visitando as obras aqui, relembrando as obras e vendo a dimensão lá da obra de escavação do túnel e de contenção de enchentes do Rio Marrex. E estava lembrando, o Traiano foi meu primeiro líder no governo, né? O Traiano é muito preparado, eloquente, exerce liderança, que é importante também para quem quer liderar um governo no parlamento. Então ele exerce uma liderança e tem profundo conhecimento das coisas. Tanto é que não é à toa que ele já está eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa por orgulho de Beltrão e de todo o Sudoeste. É um filho da terra, ter aí um reconhecimento estadual e nacional, inclusive. Então o Traiano deu uma grande contribuição para o nosso governo em todos os aspectos. E depois de presidente da Assembleia, nessa relação de harmonia entre os poderes. O senhor, enquanto era governador do estado, foi possível aí na sua gestão todos esses investimentos, né? Aqui em Beltrão, no Sudoeste, no estado inteiro. O senhor estava falando aqui, antes de nós começarmos, que deixou o estado numa situação fiscal excelente, né? Com dinheiro em caixa. Mas isso tudo também foi possível porque o senhor se dispôs a enfrentar muitos obstáculos na sua gestão e pagou um preço alto por isso. Questão da reforma da Previdência, né? Todas as reformas administrativas que o senhor fez na sua gestão que precisaram de muita coragem, né? Olha, o eficiente gestor público é aquele que adota medidas impopulares, sabendo que vão lhe causar algum desgaste na sua imagem, na sua popularidade, mas que tem a convicção de que é importante para o futuro da sociedade. Tanto é que à época, quando eu propus o ajuste fiscal, e o principal item deste ajuste era a reforma da Previdência. Como nós fomos o primeiro estado do Brasil a reformar a Previdência, gerou muita incompreensão. A grande mídia não contribuiu em nada para esclarecer a população da necessidade da adoção daquelas medidas. Então eu apanhei muito, mas eu dizia à época, tem muitos registros na imprensa, vocês vão compreender melhor a necessidade dessas medidas quando compararem mais à frente. O Paraná que fez a lição de casa com os demais estados que não fizeram. E pode comparar. O dia que eu deixei o governo, 6 de abril de 2018, deixei 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. É a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Se não fossem aquelas medidas, jamais. Seria impossível
transformar o Paraná num canteiro de obras que nós transformamos. Veja o que tem aqui em Pato Branco, em Beltrão, Ampere, Bom Sucesso, a cidade que você quiser ver. Aleatoriamente escolhe uma no Paraná e vai ver o volume de obras que tem naquela cidade. Eu falo isso porque isso me orgulha. Nada caiu do céu. Foi resultado de um esforço enorme, de um sacrifício, porque eu apanhei muito para fazer isso. Mas eu tenho orgulho porque o resultado veio, o resultado apareceu e o legado do nosso governo está aí. O Brasil reconheceu o que nós fizemos aqui. Por exemplo, na saúde, voltando ao assunto, eu peguei o Paraná em 10º lugar em transplante de órgãos. Ano a ano nós viemos subindo. No último ano do governo, atingimos 1º lugar no ranking nacional de transplante de órgãos. Foi a maior redução de mortalidade materno-infantil da história do Paraná. Então você veja que um governo eficiente, além de produzir bem-estar às pessoas, salva vidas. Salva vidas. Veículos para a saúde, 4.000. Você vê essas vans aí, escrito APSUS, os veículos, ônibus, micro-ônibus, eu cruzei com vários aqui na estrada. Todos do meu governo, 4.000 climatizados. Os prefeitos me diziam que transportavam os pacientes no ônibus amarelo da educação. Esses dias eu comentei com o prefeito lá no escritório em Curitiba, desse transporte no ônibus amarelo, ele falou, não, no meu município era no carro funerário. Meu Deus! 4.000 veículos. Pode perguntar para os prefeitos como é que era antes. Então, como é que eu não vou me orgulhar do que foi feito? Hospitais públicos, filantrópicos, hospitais do câncer. Pergunta para o doutor Ciro, na UOPECAM de Cascavel, que me disse que nunca um governo o ajudou, o nosso foi o primeiro. Para a doutora Amara, do Hospital do Câncer de Londrina. E assim por diante, né? Os hospitais de Curitiba e todo o estado do Paraná, Santas Casas de Misericórdia. Então eu tenho orgulho sim, né, de ter tido a coragem de promover o ajuste e produzir os resultados, os programas e as grandes obras em todo o estado. Foi a maior aquisição de viaturas da história, mais de 3.200. Foi a maior contratação de policiais que já se viu, né? Foi a maior construção de unidades habitacionais. As casas no meio rural não tem nem metade do que tinham feito antes. Foram 13.000 e poucas unidades habitacionais no meio rural, as casas rurais. Então eu fico muito feliz porque o resultado apareceu. Rafael? Vereador, como é que alguém como o senhor, que tem a política na veia, está no sangue, né, desde criança, com o governador José Richa andando pelo estado, alguém que foi jovem deputado, foi um dos mais bem aprovados, se não o mais bem aprovado, prefeito da capital do estado do Paraná, ou seja, tem a política na veia. Como é que o senhor tem vivido esse período aí de 3 anos, vamos colocar de 18 até aqui, sem participar diretamente? Obviamente que o senhor participa de conversas, é um grande líder do estado do Paraná, mas como é que o senhor está vivendo a política neste momento? Você falou uma verdade, a minha atividade era muito intensa, principalmente depois de deputado, de prefeito a governador, emendei 13 anos, né? E fui o melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas realizadas. Eu venci a reeleição lá com 77% dos votos, morava lá, todas as 100% das urnas. Aí que eu fui convocado para ser governador e venci as 2 eleições no primeiro turno. Então você vem assim a 350 por hora e de repente o motor falha ou apaga e você fica a 5 por hora. Então a diferença é muito grande. Mas por outro lado também, foi um momento de descanso. 13 anos de um trabalho muito dedicado, muito intenso, né? Então chega uma hora, cansa um pouco. Então apesar dos transtornos que eu não desejo para ninguém o que eu passei, também foi um momento de cuidar da família, conviver com os meus 4 netos, que são a alegria da minha vida. Eu, podendo, largo tudo para ficar com eles. Eu adoro meus netos, a minha família. E os amigos, eu adoro praticar esportes também. Então eu tive nesses 3 anos muita oportunidade de fazer o que eu não tinha condições antes. Então tem o lado bom também. E de todo o sofrimento também, por falar em lado bom, é você saber quem é quem. Aí você observa, pô, como eu tinha amigo do poder, hein? Que desapareceram agora. Aquela peneirada. Agora, depois de entregar eu falo o com cargo, tranquilidade, porque eu nunca gostei de bajulação, puxação de saco, badalação, nunca me fez a cabeça isso. Nessas horas que dá para contar nos dedos, né, os amigos verdadeiros, né? Desaparece. E até bom. Aí você sabe quem é quem, sabe com quem pode contar e quem são os verdadeiros amigos. Né? Tá certo.
Mas pode, enfim, pode concluir, governador. Estou bem, estou retomando a minha atividade no campo político, onde passo, muito bem recebido, de braços abertos, todo mundo reconhece, principalmente no meio político que estavam mais próximos e estabelecemos parcerias, o grandioso volume de obras que nós fizemos nesse estado. Muitas estão sendo inauguradas hoje ainda, porque são obras grandes que levam um tempo, né, com dinheiro previsto, licitadas e que estão sendo inauguradas até hoje. Cito aqui o exemplo, 42 quilômetros de asfalto, dinheiro do BID, que eu negociei a duras penas, 42 quilômetros ligando Irati e São Mateus. Há poucos meses atrás inauguraram aqui Coronel Domingos Soares, Palmas, né? Mato Rico também, que não tinha ligação asfáltica, como Coronel Domingos Soares, o início das obras lá na região metropolitana de Curitiba, da Rodovia dos Minérios, eu negociei com o Banco do Brasil os recursos, a ponte José Richa, uma enorme ponte sobre o Rio Iguaçu, na cidade de União da Vitória, foi inaugurada também, acho que começo do ano, nós que idealizamos, licitamos, fizemos o projeto e deixamos o dinheiro em caixa. Então, a nossa gestão eficiente, realizadora, austera, produz resultados até hoje. Tá certo, governador. Inúmeros resultados que nós vemos aqui também em Francisco Beltrão, como nós já citamos anteriormente. Porque agora eu quero te dar uma dica, antes da gente ir para o intervalo. Essa hora é aquela hora que bate uma fome, né? A hora de jantar e tudo. Se você ainda não sabe o que vai fazer de janta, tá aí a nossa dica, ó. Pizzaria Valentina. Olha só que delícia, né? A massa deles é impressionante, essa borda, então. E o recheio, né? Uma pizza deliciosa, maravilhosa, com ingredientes de primeira. É o verdadeiro sabor da Itália aqui em Francisco Beltrão. Pizza em metro e refri, sempre tem promoção especial lá, então ligue agora, faça o seu pedido aí no 46999028574, eles entregam em toda a cidade, entrega grátis aqui no perímetro urbano de Francisco Beltrão, chega bem rapidinho, bem quentinho, bem gostoso. A Pizzaria Valentina fica ali no bairro Luther King e olha só aí o preparo, né? O preparo é no capricho, sempre seguindo aí as regras da boa, legítima e verdadeira pizza italiana. Claro, é Valentina, olha só esse molho de tomate aí, nossa senhora, né? E forno a lenha, né? É outro sabor, é uma delícia. Pizzaria Valentina. Vamos então para um intervalo, né? Mas o governador Beto Richa continua aqui conosco, esse bate-papo muito agradável. Vamos falar aí também sobre política e eleições 2022, né? Porque tá chegando o ano que vem, tem eleições, quais são as pretensões aí do Beto Richa? Enfim, muitos outros assuntos. Eu peço que você continue nos dando a honra da sua companhia e a gente volta em instantes. Continue ligado. Localizada em Francisco Beltrão, no Paraná, a Marel S.A. possui mais de 54 anos de atuação no mercado moveleiro, oferecendo soluções inteligentes para viver bem. Nossa fábrica conta com 40 mil metros quadrados de área construída, com máquinas e equipamentos de alta tecnologia, frota própria e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Tudo é produzido com muito cuidado e profissionalismo pelos nossos mais de 400 colaboradores. É na nossa fábrica que os sonhos se tornam realidade. Em Francisco Beltrão está a Merizio, distribuidora de medicamentos. Com atendimento diferenciado, se destaca no ramo, entregando em todo o Brasil. Equipe motivada e sempre comprometida com o melhor para quem busca qualidade e entrega superior. Então, para farmácias e drogarias, o melhor em qualidade, atendimento e preço é Merizio, distribuidora de medicamentos. Mais uma marca de Francisco Beltrão para todo o território nacional. Rua Sergipe, em Francisco Beltrão. Minha querida dona de casa, você gosta de café? Eu amo café. A dica de hoje vai ser um café, um cappuccino seco. A gente vai fazer a mistura que você depois só vai pôr água quente e tá prontinho pro seu café da manhã, pro seu café da tarde. Você pode levar aí no seu lanche,
Meu amigo caminhoneiro, você pode levar também para o lugar que você estiver. Só vai água quente, nada mais. Vamos à dica? Nós vamos utilizar aqui, eu tenho 2 xícaras bem cheias de leite em pó da sua preferência. Aqui eu tenho 50 gramas de café solúvel. Gente, eu peguei aquele mais fininho, tá? É melhor fazer com ele. 3 colheres de achocolatado. Lembrando, esse achocolatado, ele já tem açúcar. Então eu não vou colocar açúcar na receita. E eu vou colocar aqui uma colher bem cheia de canela em pó. Vamos misturar e você vai ver que delícia que vai ficar esse café. Ó, você vai só misturar o café, o nosso achocolatado e canela. Lu, precisa de canela? Gente, nós estamos fazendo um cappuccino. O cappuccino ele vai canela, tá? Aqui ainda, se você desejar, você pode colocar umas gotinhas de baunilha, tá? Lembrando que já tem açúcar, é só misturar. Tá prontinho a sua mistura para cappuccino. Então agora a gente vai provar a nossa mistura para cappuccino. Gente, eu vou colocar 1,5 colher, assim, mais ou menos, mas obviamente vai do seu gosto, né? Uma água bem quentinha. E ó, prontinho o seu café da manhã. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa e hoje nós estamos aqui com uma enorme felicidade, uma honra muito grande em receber o ex-governador Beto Richa, ele que está fazendo uma visita a Francisco Beltrão, revendo os amigos, correligionários e, claro, nos deu essa honra da visita aqui na TV Beltrão, no programa De Cara com a Imprensa. Vou agradecer o prefeito Kleber Fontana que intermediou toda essa visita, né? Tirou essa entrevista. Exatamente. Porque a gente... no tempo que o senhor era governador, sempre tentamos, né? Mas sempre a agenda nunca permitiu. Então também muito obrigado ao prefeito Kleber Fontana por ter intermediado essa visita do governador aqui e proporcionar aos nossos telespectadores esse momento de conversa tão agradável. Quero falar para você da Barbearia Severos. Olha só, Barbearia Severos, o Clair manda muito bem, o atendimento é de primeira. Então se você precisa de todos aqueles cuidados, ficar na estica, bem arrumado, com a barba em dia, o cabelo na régua, barba, cabelo e bigode, elegância, é lá na Barbearia Severos. Olha só o TH, faça o exemplo do TH. O TH, sexta-feira, ele vai lá na Barbearia Severos, ele dá uma relaxada e sai de lá bonito, viu? No sábado já não tá mais tanto, mas na sexta-feira ele fica bonito. Então vá na Barbearia Severos, o atendimento é de patrão, é VIP, é 100%, tem sempre a cervejinha gelada também. Tem promoção, né? Tem promoção? Cortou o cabelo ou a barba, ganha um chopp. Olha só, cortou o cabelo ou a barba, ganha um chopp. Então não perca tempo, corra lá, agende o seu horário a partir de amanhã já. 46991357131, a grande promoção da Barbearia Severos, ali no bairro da Cango, bem pertinho do centro, Barbearia Severos. Mas, governador, o senhor, em 2018, foi candidato ao Senado, Sim. né? Teve um episódio aí fatídico na sua vida, na vida da sua família, né? Eu queria que o senhor falasse sobre qual que é a percepção do senhor com relação ao ativismo judicial. É terrível, é ilegal, é um desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, a dignidade que cada cidadão tem. Eu, por exemplo, fui vítima de uma violência, uma perseguição implacável, sórdida. Eu tive a infelicidade de pegar o ápice do ativismo judicial, né? O ápice de uma operação Lava Jato, que depois veio à tona depois de revelados os diálogos promíscuos de um juiz com procuradores. Lá atrás já se acusava que eles queriam criminalizar a atividade política e demonizar os políticos para tomar o poder. Tentaram, inclusive, meter a mão nas multas da Petrobras de 2,5 bilhões de reais.
naquele momento em que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ministro do Supremo, intervieram instantaneamente. Estão loucos? Querem meter a mão em 2,5 bilhões para formar o partido político deles. E hoje se revelam que aquelas acusações eram procedentes, porque renunciaram à carreira para serem candidatos a deputado, a presidência da República, seja lá o que for, né? E eles devem explicações daqueles diálogos. A Lava Jato, os procuradores, não, nós colocamos, eles não, peremptoriamente, eles não negam, colocamos em dúvida a autenticidade desses diálogos promíscuos. Pois bem, só eles poderiam provar que os diálogos estavam adulterados ou coisa parecida. Vai lá no Supremo Tribunal Federal, apresenta o seu celular e mostre, ó, o verdadeiro diálogo está aqui, compare com o outro. Todos correram apagar as mensagens, segundo eles apagaram, não podia entregar nada, apagaram. Se a gente faz isso, eles chamam de obstrução de justiça e manda prender na hora. Então, acho que é impressionante um país democrático como o Brasil viver num aparelhamento da justiça que é inconcebível nos dias atuais. Nós não estamos lá no fim do mundo, no Haiti, sei lá onde, num país totalitário, num país onde não existe democracia. Nós estamos no Brasil, gente, nos dias de hoje, no século XXI. Fizeram tudo ao arrepio da lei. Muitos políticos foram perseguidos. Só que o que me conforta, apesar de toda a violência, eu não desejo para ninguém o que eu passei, ser execrado, humilhado publicamente, ter a sua honra enxovalhada, submetido a um linchamento moral. Se demora uma vida para construir uma reputação, veja quem são os que me acusam, vai ver o passado de cada um deles. Então eu não aceito o que fizeram comigo. O principal mentor de todas as armações contra mim é um moleque que foi afastado da Lava Jato há 1 ano e meio pelas estripulias e as molecagens que ele fez. E agora, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu a demissão dele do Ministério Público. Esse que é o principal mentor de tudo que aconteceu comigo. Parece que era um zumbi que se alimentava da alma alheia, da honra alheia. Então eu não aceito o que fizeram. Eu vou defender com unhas e dentes a minha honra, a minha reputação e a biografia da minha família, que começou lá atrás com José Richa, que o Brasil inteiro reconheceu a importância dele na vida pública, na política nacional, presente nas grandes lutas democráticas, ao lado de figuras ilustres. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique. Nas diretas já, né? Brizola, podemos dizer, nas diretas já, no período de anistia aos ex-presos políticos. Enfim, foi um senador exemplar, PSDB, né? Um governador, sim, fundou o MDB, o PMDB, o PSDB. Sempre foi um líder respeitadíssimo. Eu cansei de estar lá no Congresso, em vários outros lugares, não só no meio político, a imprensa também reconhecia. Os políticos mais dignos, corretos e decentes que nós tivemos no país. Ouvi de muita gente. Ouvi do saudoso, comentei esses dias, fundador do Estadão de São Paulo, Dr. Rui Mesquita. Eu não gostava muito de falar com político. Um dia encontrei com ele, fui dar entrevista lá no Estadão, na Barra Funda, em São Paulo. Uma salinha simples, pequenininha lá no Estadão. Eu não gostava de atender político, nem me dava bem. O teu pai tinha prazer de receber aqui. Uma figura íntegra, né? Então eu não posso aceitar que meia dúzia de desqualificados, vai ver o passado de cada um deles, o que cada um aprontou, o que cada um é acusado, ver se pode comparar com a minha vida e com a vida da minha família. É por isso que eu estou reagindo de maneira assim, eloquente, né? Firme, decidida. Eu até vi uma frase esse dia, essa frase foi feita para mim, né? A paz, se possível, a verdade a qualquer preço, disso eu não abro mão. Mas a verdade já está aparecendo, Deus cuida de tudo, entreguei nas mãos dele no momento que eu me senti mais impotente para me defender. Ninguém queria me ouvir, o que essa turma falava era lei, eles se intitulavam deuses, né, justiceiros, e eu confiei que
Eu tinha que ter paciência para aguentar esse longo período de 3 anos, mas que a verdade viria à tona. E está vindo processos anulados, arquivados, extintos, por falta absoluta de provas, minimamente um elemento que corrobore as graves, mais levianas e falsas acusações que fizeram contra mim e contra a minha família. Então, nesse aspecto, eu estou bem confortado por ter sido citado pelos mais renomados juristas do Brasil, porque vocês acompanharam a onda de perseguição à classe política, prisões, buscas e apreensões, enfim, execração, porque eles vazam tudo que é segredo de justiça para a imprensa, para aniquilar a honra e a imagem das pessoas, eles se alimentam disso. Os mais renomados juristas me citaram, dentro de tudo isso que aconteceu no país, essa onda, como o símbolo, o exemplo da perseguição no Brasil. E vou citar nomes. Se você for buscar lá no Conjur, Dr. Lênio Streck, Conjur é consultor jurídico, Dr. Lênio Streck me citou diversas vezes. O que simboliza tudo que fizeram no Brasil de perseguição é o Beto Richa no Paraná. O outro foi o Dr. Toron, numa live com magistrados do TRF1, TRF2, ministros do STJ, do STF. Numa intervenção ele fala que fizeram com o Beto Richa lá é inaceitável. E uma terceira personalidade do meio jurídico, o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, numa reunião com magistrados comemorando 30 anos da Constituição. Ele começa a abordar os excessos do Ministério Público, o ativismo judicial que você se referiu há pouco, e cita nomes. O juiz que aprontou para mim aqui, que já parece que pediu para sair da minha causa, não sei. De forma estranha, né? A bobagem que fez. O juiz Bretas e mais um terceiro, mas está entre aspas no Conjur. O caso Beto Richa no Paraná causa arrepio, né? Pelo que fizeram comigo e com a minha família. Então, a verdade vem à tona. Agora, como é que... Uma tribulação enorme e talvez tenha sido uma aprovação. Como é que se reverte o prejuízo moral, governador? Aí é que está. Porque isso é insanável. Veja, o senhor trilhava uma carreira, poderia ser eleito ou não, aí a urna ia dizer... Faz parte do jogo. Estava bem cotado na pesquisa? Sim, estava bem cotado na pesquisa. Era uma das figuras importantes, mais bem cotadas dentro do PSDB nacional. Foi, inclusive, sondado para ser candidato à presidência da República, optou pela candidatura ao Senado Federal, muito bem aprovado no estado como governador, já vinha de uma belíssima história como prefeito da capital, o mais bem aprovado do Brasil. Como é que sana esse prejuízo moral? Porque assim, só emendando, antes do governador responder, só emendando é aquele tal negócio, né? Porque quando é para acusar, para bater, sai na capa do jornal. Mas quando é para retratar, isso aqui é uma crítica que eu faço aos colegas de imprensa, inclusive. Eu sou jornalista, eu posso fazer essa crítica. Quando é para retratar alguma coisa, sai na notinha, lá embaixo, pequenininho, assim. No rodapé. Então, eu acho que tem que corrigir isso aí também, mas por gentileza. É como quebrar uma porcelana chinesa, um vaso de porcelana chinesa. Isso é um erro da nossa profissão de jornalismo. Não tem emenda. Sim. Como é que faz? A violência que fizeram conosco foi muito grave. É traumático. Possivelmente um trauma que você vai carregar até o final da vida. Não há desculpa, não há punição alguma. É por isso que eles aprontam. Eles têm satisfação ao ego deles, o sadismo de fazer mal para os outros, e não tem pedido de desculpa sequer, porque não tem punição, não tem que dar satisfação. Ah, não deu certo, absolveu? Ah, muito que bem, manda para casa. Não pode ser assim. As pessoas têm honra, têm dignidade, que deve ser preservada. É como diz aquela fábula, quem cata as penas lançadas ao vento? Investigação, pode ver todas as minhas entrevistas. Tem alguma acusação? Deve sim investigar, mas respeitando a dignidade. Depois eu sou absolvido, como é que fica? Vazam tudo para a imprensa, tudo. Para aniquilar, depois eu vi como é que é a estratégia, tinha sido avisado por um advogado, vi lá uma fulana dos Estados Unidos, da CIA, que orientava a turma aqui de passar para a imprensa, de enxovalhar, tem que perseguir de forma intensa e constante o alvo, até que a população peça a sua condenação. Então é uma artimanha assim, muitas vezes de fazer inveja aos períodos mais duros do fascismo, né?
eu fatalmente serei absolvido. Como é que fica? Eu não quero o dinheiro das minhas coisas ali, meus pertences, singelos até. Eu que tem valor sentimental, uma caneta que eu peguei no escritório do meu pai depois que ele faleceu, algumas lembranças, presentes de amigos, mas é assim, né? Esse é o ativismo, esse é o sangue nos olhos, é o sadismo, não sei porquê. Eu quero deixar claro tudo isso que eu falei aqui, que eu não tenho raiva, eu estou exaltado, pode parecer que eu tenho raiva. Aquelas pessoas que me conhecem e convivem comigo, sabem o quanto eu sou da paz, da harmonia, o quanto o meu coração é mole, da crença que temos em Deus, e quem confia em Deus e acredita, não faz mal para os outros, ou pelo menos evita, né? Então, eu quero dizer que raiva eu não tenho, até porque a vida cuida de quem faz o mal. Veja esse menino que armou tudo para mim, já soube que ele chora pelos cantos, em depressão lá em Curitiba, pediu a demissão do Ministério Público, pediu para ficar sócio de um clube, estou falando pela primeira vez esse assunto, foi negado. Os sócios do clube se mobilizaram gigantescamente para proibir que ele ficasse sócio, é persona não grata, saiu ontem num veículo de imprensa. Está execrado. Ele que era o manda-chuva, todo poderoso, mandava prender, mandava não sei o quê, só não mandou matar, acho eu. A justiça divina é implacável. Você entendeu? Estão prestando contas, todos que fizeram mal. Então não tem que ter raiva, não precisamos ter raiva. A vida cobra, né? Agora, eu quero deixar claro o seguinte, raiva eu não tenho profunda indignação. Eu não posso aceitar o que fizeram com a minha mulher. Invadiram a casa da minha mãe. E para invadir a casa de alguém, tem que ter uma decisão judicial. Sim, e como é que ia ter decisão judicial se minha mãe não tem nada a ver com o meu governo? É nojento. Denúncia anônima, presta atenção se é possível, denúncia anônima de que eu era visto um Deus da minha mãe carregando sacos e malas. Uma cidade que eu fui prefeito e cada cidadão e cidadã sabe quem eu sou. Imagina se eu seria capaz disso, pela índole, pelo meu caráter e a minha retidão. Inventaram, porque é um imóvel fechado, vai que tem alguma coisa lá. Então, como não tinha nada contra mim, começaram a dar incertas. Nem minha mãe foi preservada. E ouvi deles que a pessoa que mais ajudou o Ministério Público foi José Richa. Quando foi governador, que garantiu prerrogativas e questões salariais, equiparação com o desembargador, salário. E na Constituinte, as grandes prerrogativas que garantem um poder ilimitado, meu pai foi o principal artífice. Ainda tem que ouvir isso. Mas assim, ó, gente, deixar muito claro que eu tenho respeito ao judiciário. Respeito. Tenho respeito a essa instituição. Provei na prática como governador. Meu pai provou. Eu não posso deixar de respeitar e reconhecer a importância desse poder por causa de uma ínfima parte de membros dessa instituição que se lamearam ou se lambuzaram com tanto poder. Porque a pessoa, para exercer um poder ilimitado como eles têm, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter estrutura, senão se perde mesmo. Acha que está mandando em tudo, que pode tudo, não presta conta para ninguém, manda prender, manda soltar, e a honra da pessoa que se lixe e não tem punição alguma. Eu estava lendo um tempo atrás que na Alemanha, se não me engano, o juiz que dá uma decisão flagrantemente errada, equivocada, é 1 ano a 3 anos de prisão. Ou seja, e uma multa milionária. Na hora que vier uma denúncia contra você, ele vai ler e reler 1000 vezes. Antes de promover um linchamento moral, mandar te prender, mandar invadir a sua casa, que toda a vizinhança vê, a imprensa cobre, um trauma que não se apaga mais. É um espetáculo, Você né? entendeu? É um espetáculo, é isso aí. Agora, governador... Então tem que haver limite, sim, e punição a todo mundo. Todos nós estamos submetidos só porque uma classe é inimputável, mas as coisas estão mudando. Parte do legado dessas atitudes excessivas a gente está vivendo hoje, não é? Na política, porque a política foi demonizada. Foi. Não é? Será que a gente já virou essa página? O que o senhor vê aí para 2022? Como é que o senhor, com tanta experiência de política que tem, está enxergando esse horizonte? Se ainda é nebuloso, a gente ainda vai viver momentos... Com essa O demonização. governador vai responder depois do intervalo. Segura um pouquinho Tá bom, aí, Beto vamos Richa. lá. Depois do intervalo o senhor responde essa pergunta do Rafael Júnior. A IGS Informática, Gestão e Software. Você que precisa de tudo aí para sua empresa, área tecnológica, gestão de ponto, controle de ponto,
é com a IGS. Materiais elétricos, catracas, é uma variedade de produtos, uma infinidade de opções, preços acessíveis, sempre tem negociação boa com a IGS, Informática, Gestão e Software, lá com o pessoal do Itamar, né? O Itamar sempre ligado aqui no De Cara com a Imprensa, então procure a IGS se você quiser a melhor solução para a sua empresa. Tem os telefones aqui, tem Francisco Beltrão, 46-3524-3482, em Cascavel, 45-3112-1236 e Curitiba, 41-3211-1789 é a IGS. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, nosso último bloco do De Cara com a Imprensa está chegando, continue ligado, a gente volta já. Amigos do Coração Violeiro, olha, nesse domingo, às 9 da manhã, não perca especial com Zé Oda e Luiz Cláudio. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Por que escolher a Cressol? Aqui é assim, a gente não para e precisa investir sempre. E quem coopera tem apoio financeiro e tranquilidade para custear a produção. Por isso eu escolhi a Cressol. Ela impulsiona o agro e olha para o futuro de um jeito diferente, sendo para todos, integrada comigo e com você também. Eu e minha família contamos com soluções financeiras que se encaixem com as necessidades da propriedade. Quer começar um novo ciclo? Vem junto, somos a Cressol. Tá cada dia melhor. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Ho, ho, ho! Eu estou procurando um local para preparar minha barba, meu cabelo para o Natal. É aqui que eu marquei um horário? Aqui mesmo, Papai Noel. Seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos fazer a sua barba, seu cabelo para se preparar para o Natal, né? Eu aposto e acredito no teu trabalho profissional. Mas pode confiar. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
trajetória, o exemplo e também a atuação do esportista Luiz Carlos Mendes, o famoso Sarará aqui de Francisco Beltrão, será o tema do associativismo e cooperativismo desta semana. Nós vamos entrevistar o Sarará e falar um pouco de tudo, né? Sobre o esporte, sobre o atletismo, sobre os benefícios, né, da prática da atividade física para a qualidade de vida. Você acompanha a nossa entrevista no próximo sábado ao 12h30 e também na segunda-feira às 7h40 da noite. Eu espero você! Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, nosso último bloco com o governador Beto Richa. Infelizmente, tudo que é bom passa logo, né? Passa rápido. Governador, antes de nós irmos para o intervalo, o Rafael Júnior fez uma pergunta para o senhor, né? Eu queria que o Rafael repetisse para que o governador possa fazer a sua réplica. Não, eu perguntei se, dentro daquilo que o senhor estava falando no bloco anterior, como a política foi muito demonizada e o legado desse ativismo judicial a gente sente ainda até hoje, se a gente já virou essa página, como é que o senhor, com tanta experiência que tem, enxerga o horizonte da política brasileira e vou aproveitar e já emendar uma pergunta nessa. Como é que o senhor pretende participar desse processo? Tirou a pergunta da minha boca. Não, assim, é óbvio que houve uma criminalização da atividade política, os políticos foram demonizados por esses que estavam aí, quem eles apontassem o dedo virava leproso, mandavam prender, execrar e tirar da disputa eleitoral, desgastar a imagem. Tanto é que o perfil dos parlamentares, sobretudo parlamentares eleitos lá em 2018, foi muito diferente. Nada contra. Eu tenho um profundo respeito a esses setores, a essas instituições, mas vejo o volume de juízes, de delegados, de policiais que foram eleitos e quantos políticos tradicionais foram mandados para casa. Eu conheço muitos senadores que perderam a eleição nessa mudança de perfil do eleitorado pela criminalização à atividade política, escolhendo nomes novos, os chamados outsiders. Eu cito aqui o senador Cássio Cunha Lima, dos mais atuantes do Senado, o senador catarinense, o Cássio Cunha Lima da Paraíba, o catarinense o Paulo Bauer, conheci de perto o Ricardo Ferraço do Espírito Santo, um senador muito atuante, e assim podia citar outra dezena de políticos que foram mandados para casa. Mas eu acho que o povo não gostou muito não. Já vi diversas pesquisas de âmbito nacional mostrando que tem saudade dos políticos tradicionais que exerciam o cargo, que tinham preparo para as atuações nos parlamentos, seja municipal ou nacional, os estaduais. Já vi diversas pesquisas que apontam isso. E por tudo que aconteceu na política, que depois que vieram os diálogos vazados do Intercept, da relação promíscua de um juiz com os procuradores e o chefe da procuradoria, as pessoas perceberam que caíram num golpe. Eram acusados lá atrás que queriam mandar os políticos para casa para, repito, tomar o poder, meter a mão em 2,5 bilhões de reais de multas da Petrobras. E tudo que se acusava lá atrás, que muitos duvidavam, se confirmou agora. Renunciaram à carreira por entrar na política. Então, meu único receio é que se essa pessoa fez o que fez com cargo de juiz, o que fará com cargo de presidente da República. Já tem a proposta aí de criação de um tribunal de julgamento. Alguns jornalistas, como o Reinaldo Azevedo, já falam que é um tribunal de exceção. Então, há que se ter uma cautela e uma apreensão, sim, porque depois do fato ocorrido, não adianta lamentar. É o que eu falo sempre, em quem votar, desde que eu fui candidato a deputado. Porque em época de eleição, os políticos são os mais simpáticos e agradáveis possíveis, certo? Para conquistar o voto do eleitor. Vou além, o político vende o que o eleitor compra. Lembre-se que uma determinada eleição, se falasse em privatização, perdia a eleição. Depois não, a pauta inverteu. Hoje querem que os políticos privatizem as empresas. E assim vários outros temas e assuntos.
Então o que se faz? Olha o passado de cada um. É a melhor maneira de poder fazer um julgamento mais preciso de quem merece o seu voto. Porque ali todo mundo promete o que o eleitor quer ouvir. Olha o passado, já ocupou cargo público, cumpriu com as suas obrigações, correspondeu às expectativas do eleitor, honrou os compromissos assumidos em campanha, para poder ver se essa pessoa merece o seu voto. Ocupou um cargo público, como é que atuou? Foi decente, foi correto, foi honesto? Então é a única maneira da gente poder melhorar a qualidade das nossas câmaras, do nosso Congresso, enfim, de todas as instâncias na política. Então eu acredito que para o ano que vem as coisas vão voltar ao leito normal, né, como era antes. Sem interferências externas e sem um engodo de induzir a população ao erro. E como o Beto Richa vai participar desse processo no ano que vem, deve fazer parte dessa melhoria da qualidade da Câmara? Eu sempre respondo, é um padrão a minha resposta e é verdadeira e sincera. Se você for ver as minhas entrevistas quando eu era prefeito de Curitiba, com uma aprovação de 90%, melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas, calma gente, tudo no devido momento. Se eu vou para a reeleição, possível, mas não sei ainda. Aí fui reeleito com a maior votação da história, não fui tão bem quanto foi o Kleber aqui em Beltrão, eu achei que minha votação era recorde, mas perdi. Só 3%. Daí eu virei candidato a governador, em função da repercussão nacional da gestão que eu fiz em Curitiba, e reeleito. E eu sempre disse, tudo no devido momento, eu não tenho ansiedade, esse mal que acomete parte da classe política e da imprensa também. Então eu estou avaliando, até porque passei, a minha família em especial, por um trauma muito grande, a minha mulher tem muita mágoa de tudo que fizeram com ela, tanto esforço. A Fernanda, na área social, um dos mais respeitados órgãos públicos do Brasil é o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e que regularmente fazem avaliações no Brasil. Na área social, no período que eu fui prefeito, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. Os programas da Fernanda, sobretudo o Família Paranaense, que atende pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. No governo também. Foi a maior redução de pobreza e miséria entre os estados do Sul e do Sudeste, né? Então eu tenho que ouvi-la, o consentimento para eu voltar à vida pública. Tenho o desejo sim, eu acho que ela vai consentir. Na veia, né? E tenho o desejo, também não vou aqui dissimular, tenho o desejo sim de participar das eleições do ano que vem. A que cargo? Eu estou avaliando ainda, tenho andado muito por aí, os prefeitos têm um desejo que eu participe de uma determinada eleição, eu estou avaliando. E no momento adequado, lá por março, eu tomo a minha decisão, acho que mais correta, com mais sabedoria e cautela possível. Perfeito. Muito obrigado, Beto Richa. E vindo a Beltrão, volte aqui, né? Com certeza. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui no Sudoeste e aqui na cidade de Francisco Beltrão. Sucesso aí, que Deus ilumine o caminho do senhor. Amém, amém. Todos nós. Obrigado, Rafael. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Agora eu vou ficar em pé para me despedir do pessoal que está em casa. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Sabe que é sempre um prazer ter a sua companhia por aqui. E o De Cara com a Imprensa vai ao ar às quintas-feiras, às 9h30 da noite e também aos sábados, ao 12h30. Muito obrigado, até semana que vem. Beijos, abraços, tchau, tchau.